Muito bem, pessoal. É muito comum o nosso shape, o nosso shape regredir rapidamente quando nós fazemos alguns exageros no dia do lixo ou quando a gente vai viajar, alguma coisa nesse sentido. Vamos comentar um pouquinho sobre isso, porque eu vejo que as pessoas, Floquinhos, não querem viajar, viu? Ele não gosta de gente assim. Sabe de quem ele também não gosta? De quem esquece de clicar no gostei e se inscrever no canal. Não deixe pro final do vídeo que você vai esquecer de clicar. Então já clica aí, dá aquela força bacana e vamos ao vídeo. Apesar disso, pessoal, da regressão do shape ser um fato, nós, quando pensamos em perder massa muscular e ganhar gordura, já é um processo que não é tão simples acontecer. Você vai falar, ah, Leandrão, aí é bom pra caramba, né? Não, mas é que é verdade mesmo, pessoal. E eu estou dizendo isso porque eu vejo muitos e muitos alunos meus, depois de uma viagem, me perguntando a mesma coisa. Leandrão, engordei muito, perdi muita massa muscular, vamos voltar, o que eu faço de emergencial? Veja só, unicamente volta para a rotina, dieta e treino. Vamos dizer que você estava fazendo uma dieta cut, de perda de peso? Beleza, que normalmente é o pessoal que mais se incomoda com isso, que mais experimenta essa pior estética. Então você estava comendo, sei lá, 2.500 calorias, vamos chutar isso. E o seu metabolismo deveria ser, metabolismo e gasto, mais ou menos 3.000. Então, para eu ganhar gordura, sendo que o meu metabolismo e gasto é de 3.000, eu teria que consumir, portanto, 8.000 calorias a mais em 3 dias. Então vamos dizer que eu teria que consumir pelo menos 2.500 a 3.000 calorias a mais em cada dia. Então você teria que comer 6.000 calorias na sexta, 6.000 no sábado, 6.000 no domingo, considerando essa situação. Você vai dizer, Leandrão, show de bola, 6.000 eu consumo fácil. 6.000 eu não duvido. O duro é você consumir 6.000 depois de consumir 6.000. 6.000 depois de consumir 12.000, 6 mais 6. Porque quanto mais você come, menos fome você tende a sentir no outro dia. É muito comum pessoas que fazem jejum intermitente, por exemplo, acordarem sem fome nenhuma. Claro, porque comeu tudo perto da hora de dormir. Bem como pessoas que comem mais durante a manhã, vão tendo automaticamente menos apetite durante o dia, antes de dormir às vezes tomam um shakezinho, já acorda morrendo de fome. É um ciclo, é uma sistemática de fome que o seu organismo vai sempre sentindo nos momentos que você acha que eu sinto mais fome à noite. Questionável. Algumas pessoas realmente sentem mais fome à noite, porém muitas vão sentir mais fome à noite porque não come tão bem durante o dia. Não tem nada de errado nisso, tá? Você pode distribuir como você achar mais interessante. Mas o que acontece é o seguinte, vamos dizer que eu coma. E aí? Agora, a sua teoria agora já foi. Pessoal, se você vem de um processo de cutting, você está perdendo gordura corporal. A gente espera isso pelo menos. Só que você tem glicogênio muscular. O glicogênio muscular são as cadeias de glicose dentro do músculo. Quando você está numa dieta de baixo carboidrato, essas cadeias de glicose estão em baixa. Logo, o seu músculo está depletado, o seu músculo está vazio, está sem carboidrato dentro dele. Quando você come isso, você enche esse glicogênio. Ou seja, além das 8, 9.000 calorias extras que você precisaria para conseguir ganhar 1 quilinho de gordura, você antes vai ter que encher o seu glicogênio, porque a prioridade do corpo é encher o glicogênio. Ou seja, os primeiros, quem sabe, 2, 3.000 calorias extras vão encher o glicogênio e depois você vem para colocar gordura no seu organismo. Logo, é muito pouco provável que você ganhe gordura nesse período. Tudo bem, você ganhar um pouquinho, 500 gramas, 200 gramas, pode acontecer, tranquilo. Mas é coisa que em 3 dias de dieta, 4 dias de dieta, já foi embora. Mas você vai dizer, Leandro, mas eu fiquei sem treinar. Pessoal, quando vocês treinam, já pararam para pensar o seguinte? Treina peito quantas vezes por semana? Uma. Ou seja, por que eu não treino de novo? Porque eu treinei tão pesado que ele continua em recuperação. Logo, se eu treino, sei lá, segunda, terça e quarta, pesado, mas treinar de verdade, não é lá, sabe, fazer malabares com cotonete, é treinar. Pô, treinei de verdade. Eu continuo em recuperação, às vezes por 5, 7 dias. Logo, se você treinou segunda, terça, quarta e quinta e não treinou sexta, sábado, domingo, tranquilo, continuou em recuperação. Temos demanda para isso. Então você não vai perder massa muscular. Entendeu? Se eu ficar uma semana sem treinar, eu já fiz um vídeo aqui falando o que acontece quando você para de treinar. Primeira, segunda, terceira e quarta semana.
na primeira semana não tem perda. Porque quando você fala de um dano muscular que você está tendo, e essa uma semana, na verdade, você vai recompensar, você vai supercompensar isso. Claro, eu tenho dano muscular, só que quando acaba o dano, né, quando eu recupero meu peitoral, eu treino de novo. É assim que mais ou menos funciona, em linhas gerais aqui, sem ser um acadêmico chato, é assim. Logo, se você passa uma semana sem treinar, você na verdade recuperou, supercompensou e não deu tempo ainda de começar a cair. Então mesmo que você viaje por uma semana, você não perde massa muscular. Na verdade é muito mais provável, se você fizer uma bioimpedância, que não é 100% ideal, é verdade, mas que a gente vê vários apontamentos ali, você vai ver que você ganhou massa muscular. Porque você encheu o glicogênio, você recuperou, etc. Então você tem um ganho de massa muscular nesse período. Aí, claro, vagabundos vão dizer, então eu vou, em vez de descansar uma semana, eu vou descansar um ano. Não, também não, porque aí você começa a entrar numa linha de decadência. Leandrão, mas por que o peso sobe muito então? Porque é o seguinte, eu tô lá com meus 70 quilos e aí depois eu vou pesar na segunda-feira, eu tô com 75. Você fala, pô, da onde que veio tudo isso? Então, da onde que vem esse aumento de peso que eu tenho? Pessoal, quando vocês comem mais comida, vocês automaticamente ingerem mais comida. Olha, todo dia é uma dedução fantástica aqui no canal, coisa que você não vai entender em lugar nenhum. Só que é o seguinte, mais comida dentro da gente, automaticamente com o bolo alimentar maior, isso gera peso. Então quando você come 1 quilo de feijoada, você incorpora 1 quilo de feijoada. Então você pesa 1 quilo a mais. Você vai fazer um aproveitamento do que for para ser aproveitado. Depois de 1 quilo de feijoada, muita coisa não vai aproveitar, não é mesmo? Mas até esse momento que você aproveitou algumas coisas, depois vira bolo fecal. Então quando você está fazendo um dia do lixo, uma refeição atrás da outra, você come mais comida, só que aquela não saiu ainda. Ou seja, virou bolo fecal. Então você incorpora mais, sei lá, 500 gramas de comida e aquele 1 quilo continua ali. Então todos esses ganhos, você voltando para a dieta numa segunda-feira, 2, 3, 4 dias já foi. Portanto, da mesma maneira que você ganha rapidamente o peso e tem realmente uma piora estética muito rápida, não se preocupe. Voltando para a dieta, essa melhora estética, essa perda de peso, acontece muito rápido. E até deixo como orientação mesmo que vocês façam esse tipo de atividade, que vocês vão viajar. Porque quando você entra em reclusão social, a dieta e o treino se torna cada vez menos sustentável. Porque quem quer uma vida que não participa mais de nada, não almoça com a mãe, não viaja, não faz nada para ter 40 de braço? Você pode dizer, eu quero. Por quanto tempo? Por 1 mês, 2 meses, 1 ano? 10 anos? Ou seja, se você tiver uma vida porcaria, vamos colocar assim, para ter um shape legal, a maior parte não quer isso. Então se você tiver uma vida muito pobre, fora da vida da musculação, provavelmente você não vai querer mais a vida da musculação. Portanto, façam essas viagens, curtam, comam bem, se divirtam e depois voltem para a dieta. Essa é a única orientação que eu deixo. E quando eu paro de treinar por 1, 2, 3, 4 semanas, você falou lá no canal, durante o vídeo aí, achei show de bola. Então vou deixar você com esse vídeo aqui. O que acontece quando você para de treinar? Você já se perguntou? Na primeira semana, que perda eu tenho? Na segunda, na terceira e na quarta? É bem interessante esse vídeo e teve pouca visualização, então vai lá comentar.